Olá, pessoal! Após um tenebroso inverno com uma gripe, estou aqui terminando as nossas gravações e agora vamos recomeçando aqui esta série de gravações. Eu estou aqui com no nosso próximo tema, que é considerando todos os aspectos com os quais nós conhecemos a realidade, nos deparamos com a realidade, que são as percepções sensoriais, os nossos sentidos, né? E as percepções, que é tudo aquilo que a gente vai agregando de informações às questões com as quais nós lidamos no cotidiano. Agora eu quero começar a nossa aula falando para vocês sobre como a gente termina influenciando nessa nossa sensação, naquilo que a gente percebe. Porque esse é o passo fundamental para a gente, eu vou dar uma agilizada até, é o passo fundamental para a gente entrar no que a gente precisa entender para programar neurolinguisticamente as nossas mentes, as nossas condições e programar as nossas atividades docentes, né, considerando uma comunicação mais efetiva. E se enfrentarmos situações que precisarmos lidar com alterações nos nossos estudantes, a gente tem condições de monitorar e estar trabalhando isso de maneira mais efetiva. O que eu vou dizer para vocês durante a disciplina vai ser possível ser feito tanto um a um com nossos alunos, quanto em grupos, né, com todos os estudantes, para que eles possam aos poucos ir se preparando de uma maneira mais efetiva, de maneira que eles sejam pessoas mais conscientes e consistentes sobre as questões com as quais eles lidam no dia a dia, tá? Então vamos começar a nossa apresentação considerando esta condição. Como nós vimos nas nossas aulas anteriores, nós vimos que nós temos um processamento que leva em consideração os nossos canais sensoriais. Nossos canais visual, auditivo, sinestésico e reflexivo, né? Com os quais nós lidamos com a nossa realidade, conhecemos essa realidade e visualizamos várias questões que vão influenciar na forma como a gente vai se comportar posteriormente, né? E os canais sensoriais representativos, a gente lembra aqui algumas questões. Quem é visual vai ter uma linguagem, inclusive, que aponta para essa questão mais visual, né? Esta pessoa tende a falar que eu vejo essas coisas, eu vejo o que você está falando de uma maneira assim, eu enxergo desta maneira. O auditivo vai ter uma percepção auditiva maior, então ele vai ter aquela, na própria fala, na discussão que ele elabora, nas frases que ele elabora, ele fala muito dessa questão do ouvir dizer, do eu entendo desta forma, porque me falaram isso, então você vai ter essa condição. O sinestésico, eu enxergo desta forma, mas eu acho que a gente precisa pôr a mão na massa. A discussão dele vai sempre no sentido mais da ação de verdade, né? Acredito que tenhamos que fazer, né? Vai ser uma pessoa que tenha muito mais esse aspecto da ação na sua fala, no seu discurso. E o reflexivo, que foge um pouco das características dos outros três, ele tem o eu penso desta forma, eu imagino desta maneira, eu entendo desta forma, quer dizer, ele não vai ser aquele que vai apontar muito um dos outros sentidos, mas vai ser aquele mais reflexivo. Então você vai ter essa perspectiva de ouvindo as pessoas, conseguir entender quais são os canais mais utilizados predominantemente por elas. E isso ajuda a gente a programar, a preparar nossa aula, a organizar grupos de estudo, que você tenha mais proximidade, que tenha mais facilidade das pessoas assimilarem em conjunto as coisas, já que elas têm uma perspectiva semelhante de lidar com a realidade. Então isso facilita o nosso trabalho depois, né? Em alguns aspectos a gente tem essa condição. Mas, como eu disse, uma das questões fundamentais é a gente pensar que a gente não sente e já entende a realidade. O que acontece? A gente passa por, primeiro ponto, filtragens daquela realidade com a qual a gente lida, com o que a gente enxerga, com o que acontece, né, no mundo.
e que a gente está acompanhando, né? E essa filtragem se dá por três elementos primordiais. Um deles são as deleções, né? O que são as deleções? Da realidade, querendo ou não, a gente não enxerga a realidade como um todo. Então a gente enxerga o que a gente está ali passível de enxergar, primeiro ponto. E segundo, a gente exclui um conjunto de outros fatores que a gente acha que não são adequados para entender aquela realidade. Claro, a gente tem que entender que a realidade existe de per si e não conforme eu quero que ela aconteça, né? Então, as deleções acontecem quando eu enxergo a realidade e começo a diminuir fatos relativos àquilo, uh, até para poder facilitar o entendimento próprio, meu, daquela situação. Ela se dá, por exemplo, por questões culturais, por questão de crenças, né? Que tem aí algumas questões que vão apontar para a gente o que eu posso ou não acreditar, e aí você deleta o restante, você retira daquela cena, retira daquele acontecimento fatos que não se coadunam com aquilo que você pretende que aconteça, né? Que esteja de acordo com aquilo que você quer. Num segundo momento, nós teríamos um outro filtro pelo qual nós processamos a realidade, que seriam as distorções. Deleção tem a ver com crença? Tem. Ela leva em consideração aspectos que me permitem retirar da cena, da realidade, questões que eu julgue não necessárias para o entendimento? Sim. As distorções são os aumentos, são influenciadas pelas questões emocionais, são questões que a gente vai trabalhar para poder colocar na cena o peso que a gente acha que essa cena deve receber, até pela influência dos grandes personagens fortes da nossa vida. Exemplo, pais, professores, mestres, os nossos patrões, os nossos chefes, uma chefia, uma supervisão, que a gente enxerga como alguém que tem uma certa precedência, que tem um certo valor para a gente, um padre, um pastor, isso vai influenciar muito na forma como a gente vai pegar esta realidade e dar a ela pesos. Então a gente começa a trabalhar as questões que podem distorcer esta realidade. Professor, me dê um exemplo, por exemplo, dessas distorções na prática. Vamos lá. Um acidente é um acidente de qualquer maneira. Um acidente de carro, ele recebe um certo peso para quem está de fora e não tem parentes, e recebe um outro peso por quem é parente. Quer dizer, aquele acidente é o mesmo acidente para nós, que estamos fora, e para alguém que seja parente de quem está naquele acidente. Só que o peso que nós damos a esse acidente é comum, o peso que ele dá é de extraordinário. Então, as cores, o cheiro, vamos dizer assim, os sons ali, eles vão receber determinado valor que vai influenciar profundamente na vida das pessoas. Por exemplo, suponhamos um pai que esteja dirigindo um caminhão e que logo atrás, num outro caminhão, vem o seu filho. O caminhão dele tem um problema, sofre um acidente e ele para esse caminhão na pista e o filho vem logo atrás, não muito diretamente atrás, mas ele aguardando o filho para ajudar, o filho vem, mas não consegue se desvencilhar da condição e sofre um acidente e bate na traseira do caminhão dele. Qual é a tendência desse pai? É de ele querer abandonar a profissão, porque uma das questões que aconteceu com o filho dele, que também, como ele era caminhoneiro, foi um acidente fatal. Esse acidente é corriqueiro nas estradas, mas para ele, para aquela família, foi um acidente trágico. Então ele recebe um peso diferente. Todos os sons, toda a condição do acidente, tudo aquilo que aconteceu, termina trazendo pesos em termos de culpa, em termos de sensibilidade, em termos de aquisição de medo. Então, isso tudo vai distorcer aquela realidade que, por si, já é
fatal, trágica, para que a pessoa não tenha mais condições de querer assumir a sua profissão, ok? Um outro fator que é importante a gente pensar e entender naquilo que vem no discurso dos estudantes, no nosso próprio discurso também, e na nossa prática, para que a gente possa aprender a se policiar e reformular as nossas mentes, a nossa forma de lidar com a realidade, é enxergar que existem generalizações. O que são generalizações? Comumente a gente já entende que a generalização é tornar algo que é corriqueiro em algo que é geral. Exemplo, se eu disser que eu vi uma pessoa com um jaleco branco, a tendência a enxergar ali um profissional de saúde é grande, por conta do tradicional uso do jaleco branco por profissionais de saúde. Só que a gente sabe que existem outras questões que apontam para o uso de jalecos brancos, como, por exemplo, o açougueiro pode usar roupa jaleco branco e tudo mais. Existem certas religiões e seitas que usam roupas brancas. Então, a gente, enxergando isso, a gente passa a ver que existe aí um pouco de generalização, e essa generalização influencia na forma com a qual nós lidamos com a realidade. Por exemplo, há algum tempo atrás, no município de Vitória, no interior, no capital do Espírito Santo, houve um assalto que foi efetuado na porta de um banco, e que nem mesmo seguranças, policiais, nem ninguém tinha percebido ali naquela cena a possibilidade daquele assalto. Por quê? Porque o que existiu ali foi simplesmente pessoas andando de terno, gravata, com tudo certinho, bonitinho, e não apontava nenhum perigo. Por que não apontava perigo? Pela generalização de que terno e gravata apontam para trabalhadores de escritório, apontam para pessoas de religião, como pastores, apontam para executivos, mas não apontaria para nenhum possível bandido. É uma generalização que terminou trazendo aí uma falha na segurança por conta desta condição. Então, houve um assalto ao banco nessas condições por conta da perspectiva de não enxergar o risco ali existente. Tá? As generalizações causam só esse tipo de situação, professor? Não, as generalizações vão causar, por exemplo, também reações comportamentais nas pessoas, dado o medo, tá? Dada a condição que a gente tem de enxergar aí, por exemplo, o risco, né? E aí, diante do risco, a gente vai tentar ou se defender, ou vai ficar paralisado, ou vai tentar enfrentar a situação, né? Ou correr, ou paralisar, ou enfrentar a situação. São as questões que a gente lida quando a gente tem a emoção medo vinculada ao nosso cotidiano. Então, isso é muito, muito importante. E o segundo, pensando na questão da generalização e das distorções, muitas vezes por que a gente se paralisa diante de determinadas situações? Porque aquele susto recebeu um valor tão grande, um peso emocional tão grande, que aquilo trouxe para a gente uma perspectiva de fuga inexistente, e que a gente termina desta maneira. Exemplificando, existem pessoas que ficam presas, são bons funcionários, excelentes profissionais, e que ficam presas, por exemplo, à mesma empresa, porque acreditam que, dado que o mercado de trabalho está saturado de pessoas, elas podem não conseguir novos empregos, e, quer dizer, não tem nem sequer a possibilidade de enxergar outras possibilidades além do emprego, por conta dessa questão do medo ali existente nesta condição, tá? A distorção acontece e traz para isso, para o mundo, para o processamento que a gente lida da realidade, essas condições de pesos diferentes que vão nos influenciar nas nossas decisões, nas nossas ações, enfim. Professor, o que acontece para que essas questões terminem influenciando no nosso processamento? Primeiro, o processamento mental ele se dá baseado em alguns fatores. Em alguns fatores que são importantes para nós, né? Primeiro, nós temos crenças. O que são crenças?
Crenças são valores culturais, valores que são muito importantes e que são passados para a gente por pessoas representativas e que vão nos trazer aí as condições, ou pelo peso dessa pessoa, ou pelo volume de repetição de determinado aspecto, que se torna para a gente uma crença. Tá? O que seria essa crença? Exemplificando, dizer que dinheiro é algo que não traz felicidade é uma frase tão clássica já existente que faz com que as pessoas, por ouvir essa frase com muita frequência, tenham aversão ao dinheiro. O que significa isso? Significa que essa pessoa, quando recebe, ela corre para poder se desfazer desse dinheiro o mais rápido possível, seja por meio de gastos, seja por meio de compras exageradas, por um conjunto de outros fatores, e ela não sabe por que ela gasta tanto. Termina, neste sentido, sendo influenciada esse comportamento justamente pelas crenças. Então, quer dizer, a acumulação do dinheiro, dinheiro não traz felicidade, então eu não preciso acumular, eu não vou acumular. Isso traz para a pessoa um tipo de enxergar a realidade, uma forma de enxergar a realidade, lidar com a realidade e responder a essa realidade, né? Outro tipo de crença, por exemplo, são crenças de que tudo que é ruim, tudo que é amargo faz mal. Classicamente, a gente sabe que não, né? Por que tudo que é amargo, nas crenças, vem trazendo isso para a gente como é algo ruim? Porque quando a gente se alimentava, quando a gente vivia lá no tempo da pré-história, se alimentava de alguma coisa que fosse amarga, a tendência era de rechaçar aquilo, né? Do nosso paladar não gostar daquilo justamente porque poderia fazer mal, o corpo se defendendo. Então isso se torna algo corriqueiro e vem virando senso comum, quer dizer, a cultura transmite crenças para a gente. Tá? Professor, e quanto aos valores? Valores. Diferença entre crença e valores. A diferença entre crença e valores se encontra no sentido de que valor tem algo a ver não só com o aspecto cultural, mas com as questões sociais que influenciam efetivamente. Ética não é uma crença, ética é um valor. A ação ética é um valor que importa para a gente no cotidiano, né? Então, isso influencia bastante também no processamento mental de tudo aquilo com que a gente lida no nosso cotidiano. A vida vem em primeiro lugar. É um valor, por exemplo, que a gente, pensando bem aí, tem um conjunto de coisas que são praticadas na realidade e que desfazem dessa questão da vida em primeiro lugar. E existem outros, por exemplo, lembrando da bioética. O aborto é algo ruim, que é o retirar uma vida. Mas perder uma vida por conta de algo que pode fazer mal a alguma pessoa, como por exemplo um aborto espontâneo, alguma coisa que esteja ali acontecendo que vá fazer mal para a mãe, para aquela que vai ser mãe, a preferência dos médicos, a indicação médica é sempre no sentido de salvar a vida já existente, né? A vida já em curso, né? Então são valores que terminam sendo aí considerados no cotidiano para se defender efetivamente as questões reais. A humanidade, por exemplo, é um valor. Tá? São questões que são importantes aqui a gente pensar. O tempo e espaço. Em que o tempo e espaço influencia no processamento mental? Se a gente estiver distante de determinado acidente, por exemplo, vamos lembrar do acidente que eu citei, né? Suponhamos que o pai não estivesse presente nessa questão do acidente, que ele estivesse distante. Esse acidente ainda teria o peso, ainda teria toda a característica que ele tem, mas para ele, o peso que aquilo assume, a forma como ele está, o tempo, e enxergar aquela realidade tão gritante, de uma forma mais intensa e direta, influencia muito no processamento mental. Vamos supor que nós, docentes, em sala de aula, cheguemos para os nossos alunos e falemos assim: existem pessoas que dão certo e existem pessoas que não dão certo. Aquelas que dão certo estudam muito, as que não dão certo estudam pouco. Vamos lá? É importante pensar que só essa nossa fala, por exemplo, dentro de uma sala de aula,
influencia na forma como eles vão lidar com o aprendizado. Tá? Aqueles que não estudam, pode ser que eles não estudem, mas eles assimilem de uma outra maneira. Eles pratiquem aquelas coisas que nós explicamos em sala de aula de uma outra forma. E isso traz uma perspectiva de aprendizado, uma perspectiva de assimilação, uma perspectiva de uso daquilo que é ensinado em sala de aula, que nós nunca vamos chegar a enxergar, porque esse mesmo estudante, porque ele não tem a perspectiva que nós enxergamos do estudo, vai ser diferente. Eu ouvi de uma diretora de escola, por exemplo, eu estava acompanhando uma pessoa e essa pessoa perguntou assim: eu posso transferir para a educação de jovens e adultos o meu ensino médio? A diretora falou assim: cara, é incrível, mais um que não quer ser nada na vida. Quer dizer, quem faz EJA não vai ser ninguém na vida, não vai ter nada na vida. Quer dizer, nós, nas nossas falas, usando as metáforas que nós utilizamos, podemos influenciar. E isso, dentro do tempo, dentro do próprio espaço de uma escola, já traz uma influência muito grande para o processamento mental da pessoa. Tá? Isso porque, primeiro, por causa do tempo e espaço, e segundo, por causa da linguagem utilizada. Veja bem que a metáfora utilizada de que não vai ser ninguém na vida, quer dizer, o que é o ninguém? É aquele que não é nada. Né? E falada de uma maneira intensa, com o peso que a gente dá, a linguagem utilizada pode influenciar no processamento. Tá? Nos nossos pais, do jeito que eles transmitem como eles aprenderam. E aí a gente vai aprender como eles aprenderam ou a gente vai ter uma outra questão? Não, o tempo e o espaço são outros. Apesar da linguagem passada, da metáfora passada ser a mesma, da linguagem utilizada em termos dos signos serem os mesmos, o tempo e o espaço influenciam nisso aí, na aprendizagem. Vamos pegar um conjunto de coisas importantes aqui, de crenças, valores, tempo, espaço e linguagem. Se nós pegarmos a velha frase, manga com leite faz mal, a gente vai simplesmente pensar assim, olha, eu não posso então comer manga com leite porque vai me fazer mal. Que tipo de mal? A gente não está falando. Qual a forma que se comeu essa manga? A gente não está falando. Qual é a condição desse leite? A gente não está falando, mas a gente está assumindo, por crença, um conjunto de fatores relativos à manga e ao leite em conjunto. Tá? E aí, para defender a vida em termos de valor, para defender a nossa saúde em termos de valor, nós preferimos não comer manga com leite. Por quê? Porque as nossas mães, os nossos pais, dentro de um espaço em que a gente está ali querendo se alimentar, querendo ter condição melhor, nos explicam determinados fatores, explicam entre aspas, utilizando uma linguagem muito incisiva em relação à manga com leite. Quer dizer, é sabido hoje, por exemplo, que em muitos locais se faz classicamente uma vitamina de manga. Quer dizer, a vitamina de manga é feita com o quê? Leite. E faz mal para alguém? Não faz mal diretamente para muita gente. Por que eu disse para muita gente? Porque outra questão que não é pensada é que o organismo humano reage de maneira diferente aos diversos alimentos com os quais nós lidamos. Então, tudo isso, cientificamente, precisa ficar mais claro para que a gente possa explicar o que acontece. Agora, por exemplo, comer manga verde com leite e colocar sal, com certeza vai nos causar uma certa indigestão. Então, a gente tem que entender qual é o aspecto que a gente precisa falar para poder estar explicando diretamente para o nosso estudante, por exemplo. Suponhamos aquela mesma situação do aprendizado. Vamos lá. Entender a forma como o estudante aprende, entender o ideal dele, aquilo que ele quer fazer na vida, as condições dele, para que ele possa crescer, faz com que nós tenhamos condições de direcionar o aprendizado de maneira diferente, mesmo trabalhando com 40 alunos. Como que eu vou fazer isso, professor? Eu vou separar, por exemplo, de acordo com os modelos de aprendizagem.
Aquele que é mais visual, eu vou colocar num grupo que tenha mais condições de visual e vou fazer estratégia para esse grupo de maneira mais visual. Vou fazer estratégia para quem é sinestésico de maneira que eles tenham mais condições de agir. E para o auditivo, eu vou utilizar questões que levam à consideração da audição ser mais palpável e tornar mais palatável aquele conteúdo que eu preciso passar para ele. Pessoal, mas isso é possível com todas as disciplinas? Claro, a gente precisa pensar, tem que ter o trabalho de pensar efetivamente no que a gente vai fazer. E aí entram os aspectos que vêm aqui de baixo, né? Se eu tenho crenças e valores, se eu tenho mensagens que me são passadas e eu tenho uma certa linguagem, e eu preciso lembrar que existem emoções por trás disso tudo, tá? O que eu vou ter que lembrar classicamente, gente? Que eu tenho fundamentalmente que lembrar que a memória existe, tá? E essas memórias, elas guardam tudo isso que a gente falou até aqui e geram metaprogramas, que são, vamos pensar assim, nos aspectos que acontecem no nosso cotidiano, como reagir diante de determinadas situações, tá? E tomar decisões adequadas com atitudes adequadas. Opa, memória. Eu recupero aquilo que precisa, com toda a carga emocional, com toda a distorção existente, com um certo metaprograma que eu acho que é o certo para as minhas decisões e para as minhas ações. Atitudes aqui está dizendo sobre as ações, na realidade a atitude tem um pouco mais de peso, porque aqui é onde a gente vai considerar a presença das emoções, tá? No nosso cotidiano, tá? Professor, eu entendi isso até aqui, mas vamos lá. Eu gostaria de entender o que acontece no nosso cotidiano com os nossos estudantes, que eles terminam sendo influenciados e não querem mais estudar, não querem vir para a sala de aula. Vamos lá. Na televisão, o cara que mais tem sucesso, pouco trabalha, tem toda uma condição. A perspectiva das pessoas que têm um certo trabalho que é cansativo, que exige um certo preparo, que exige uma certa influência, exige um certo, vamos dizer assim, empenho das pessoas, não é mostrado o empenho, só é mostrado o resultado final. Então, o que acontece? Se eu enxergo só o resultado final, tudo que vem no meio, não estou vendo. Né? Quem vê cara não vê coração. E aí eu gero na minha cabeça que aquela condição é muito mais fácil do que tornar-me fazer aquilo daquela forma é muito mais fácil do que ter o esforço necessário para tudo isso, tá? Então quer dizer, essa parte de cima forma o arcabouço e essa parte de baixo aqui influencia as nossas ações no nosso processamento mental. Então vamos lá. Como é que funciona? Qual é o modelo básico que existe com base nessa questão do lidar com a realidade e de um modelo comunicacional? Na programação neurolinguística, ela começa a entender que existe uma realidade dada, tá? E essa realidade dada aqui está sendo representada para a gente pelo mundo, né? E aí, nessa realidade dada, os fatos acontecem, as ações decorrem, vamos dizer assim, as notícias correm, cheias de palavras, cheias de comunicação, cheias de atos, cheias de influências positivas e negativas, eivadas também de emoções, e elas são captadas pelos nossos sensores, né? Os nossos sentidos sensoriais que passam pelos filtros, como a gente falou, né? Passou pelos filtros lá da deleção, das distorções e das generalizações, o que acontece? Elas recebem o peso, elas recebem os sentimentos, recebem as emoções que precisam receber, são julgadas, e aí vem o processo do nosso julgamento, né, para poder armazenar essa informação no processamento interno,
vem a memória, né, também, memória de curto, médio e longo prazo. Na memória de curto, aquilo que corriqueiramente vai estar sendo recordado, né, mais agilmente. Na memória de médio prazo, aquilo que a gente vai armazenar e vai usar de vez em quando. E na memória de longo prazo, aquilo que vai ser armazenado lá nas nossas caixinhas e que vai gerar um conjunto de hierarquias de informações para que a gente possa processar depois. E aí, isso é armazenado com uma representação. Opa, pessoal, não é armazenado o fato, é armazenado o fato com uma representação. E essa representação é o que influencia o nosso cotidiano, é o que faz com que a gente funcione como funcionamos. É o que faz com que os nossos estudantes entendam que eles vão ou não chegar em algum ponto. Pessoal, olha só, quem estuda em escola particular tem mais condições de chegar na frente num determinado cargo, num determinado aspecto. Quem estuda em escola pública tem menos condições. Do ponto de vista daquilo que ele pode vir a receber, isto pode ser verdade. Mas do ponto de vista das influências que podem ser dadas, a parte interessante aqui que eu vou citar para vocês é que os mesmos professores que lecionam nas escolas particulares são os mesmos professores que terminam lecionando nas escolas públicas. Então quer dizer que o acesso à mesma informação é possível nos dois âmbitos, mas a forma como isso acontece é que não tem sido a mesma, tá? E aí, o que acontece? Essa representação faz com que a gente funcione do jeito que a gente funciona. Por quê? Porque na recuperação, a gente vai trazer aquela carga de informações que ela já tinha quando foi armazenada, mas isso vai receber influências das outras representações que são similares. E aí é que entra o aspecto importante que a gente tem que lembrar. Nesta recuperação, para levar ao comportamento, o que vai acontecer? Vai acontecer uma re-representação interna. Aquilo que foi visto, ouvido, sentido, que foi percebido, que foi julgado, que foi armazenado, tem um grande peso. Mas quando é recuperado, ela já está sofrendo influência do que vem de fora para ser recuperado e tem a influência do que também foi armazenado e onde foi armazenado em conjunto. É aquela história que eu falo, por exemplo, para vocês, sobre o javali. Carne de javali é igual a carne de porco, só que mais intenso, de sabor mais intenso. Quer dizer, é carne de javali, não é carne de porco, mas pela influência da recordação, nós temos essa perspectiva da mistura entre uma coisa e outra. É aquela história de enxerguei uma pessoa com terno e gravata, bom, não corro risco. Mentira. Você não sabe o que é essa pessoa que está andando por ali, transitando de terno e gravata. É importante pensar nessa perspectiva, né? E aí, o que acontece depois da representação? A gente volta para a linguagem do cotidiano, os signos, símbolos, a fala, tá? A emissão da fala e a emissão também de um comportamento. Pessoal, isso pode ser alterado? Esse é o modelo. Esse é o modelo que a programação neurolinguística enxerga do que acontece na nossa realidade. O que a gente vai fazer? Primeira questão é que, enxergando o modelo e entendendo que o problema não é o modelo, o problema está nas representações ali existentes, lá nos filtros sensoriais, na questão da representação e na recuperação interna, a gente vai agir em cima desse aspecto. Opa, eu estudo numa escola, eu trabalho, aliás, numa escola pública, eu sei que este público tem um conjunto de fatores que o público da escola particular não tem, que influenciam no seu cotidiano, na forma como elas podem vir a enxergar a realidade. Então, aí sim, o trabalho do professor na escola pública e na escola particular são diferentes. Então, essa é a perspectiva que a gente aqui tem que estar ciente e consciente, tá? Vamos lá. O que acontece? O problema, né, do modelo está nessa perspectiva de que todos esses aspectos aqui das representações levam à presença de um estado emocional da pessoa.
E esse estado emocional influencia no comportamento em termos fisiológicos, em termos sociais e em termos psicológicos, tá? Então, o que acontece? As representações internas que nós temos, elas elicitam determinados estados. E isso influencia na nossa fisiologia e que vai influenciar no comportamento, como a gente viu, tá? O que é um estado, professor? Às vezes a gente enxerga um estado, aqui falando, na perspectiva do que a gente vai ter de forma de atuar na realidade. Então vamos lá. Quando a gente não tinha condições de se defender efetivamente, quando a gente não tinha condições de se defender, nós, seres humanos, no tempo das cavernas, o que acontecia? A tendência da emoção medo era nos influenciar ou para que a gente corresse ou para que a gente se defendesse. Tá? O comportamento de fuga e o comportamento de enfrentamento. Tá? O que levava uma pessoa a fugir, o que levava a outra a enfrentar a situação? Justamente o seu estado mental. Se ela sentisse que ela teria condições de se defender, quer dizer, ela tem todas as condições, ela tem ali equipamentos, ela tem características que levam ela a ser superior ao agressor e tudo mais, faz com que ela enfrente a situação. Caso contrário, fuga. Perspectiva de atender aquilo que o chamado fisiológico diz de fugir por conta da perspectiva do que o outro pode fazer contra si. Tá? Então, o Estado ele é a parte mais importante neste modelo. Tá? E é em cima dele que a gente trabalha. Vamos lá, algumas questões que são importantes para neurolinguística, para programação neurolinguística, é perceber, conhecer um pouco essa questão da percepção sensorial, né? Do como a gente lida e julga os aspectos da realidade. Para fazer uma ação, eu preciso compreender as pessoas e me comportar de maneira que eu gere vínculos com essas pessoas. Claro, nós, professores, docentes, já estudamos muito sobre a importância, por exemplo, da afetividade. Né? A afetividade ela influencia muito no aspecto do aprendizado do aluno, no aspecto do seu comportamento, das influências pelas quais ela vai passar. Por que isso acontece? De novo, pensando na questão da percepção sensorial e dos julgamentos que terminam sendo feitos. Até uma certa idade, quem tem peso na vida da criança são os pais. Depois que ela vai para a escola, professores passam a representar ali papéis de suma importância na vida desses estudantes. Então, aquilo que elas falam influencia muito a vida dos estudantes. Isso por quê? Por conta do aspecto da afetividade. Nós entendemos bem sobre isso hoje, mas ainda estamos um pouquinho distantes dessa perspectiva do rapport. O que seria o rapport, professor? Rapport, palavrinha francesa que significa vinculagem, significa aí geração de vínculos, implica na condição de a gente ser empático e entender aquela realidade dos nossos estudantes, tá? Para o praticante de programação neurolinguística, isto é fundamental, porque eu só consigo fazer com que a pessoa entenda as influências que eu quero fazer com ela para que ela melhore, quando eu tenho o vínculo. Se eu não tiver o vínculo, pessoal, eu não consigo fazer com que a pessoa enxergue necessidade de mudança. Não é nem possibilidade, necessidade. Tá? Então, é importante a geração do rapport. Terceiro item, pilar super importante, é ter flexibilidade. Nós, professores, docentes, já sabemos claramente que nós precisamos ter flexibilidade no planejamento, na perspectiva da ação didática, nos aspectos necessários da questão da socialização. Quer dizer, pensar na socialização só no ensino básico, esquece, não é real. Isso acontece do ensino básico até o ensino superior, inclusive para nós que estamos aqui, mestrandos, doutorandos, que precisamos
efetivamente entender um processo de socialização que agora é extremamente avançado. Porque, querendo ou não, estamos adentrando em públicos que são completamente diferentes em termos de mentalidade, em termos de lidar com essa realidade e de enxergar de uma maneira muito mais crítica tudo isso com o que a gente lida, né? E o terceiro é o foco, o último, aliás, o quarto item, é o foco no resultado. O foco não está na perspectiva só da geração de vínculo, mas é a geração de vínculo, de certa forma, para poder conseguir fazer com que esse indivíduo aqui, que é o nosso estudante, no nosso caso, perceba a sua condição e a sua necessidade de mudança, para que ele possa modificar, quer dizer, ter resultados efetivos, tá? Esses são os pilares. E aí existe uma questão importante também que eu preciso passar, que para a gente entender o que acontece e qual a importância da PNL, são os pressupostos. Primeira questão, primeiro pressuposto da programação neurolinguística é considerar que mapa não é território. Mapa não é território. O que significa isso, professor? Vamos lá. Tudo aquilo que nós armazenamos na nossa mente, tudo aquilo que nós recordamos e que tem uma representação, é feito de fatos. É feito de fatos. Fatos, eles estão ali agregados com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, tá? Primeira questão. E aí tem a questão de que nós, com isso, geramos um mapa sobre a realidade. Conhecimentos prévios, que são importantes no julgamento, no processamento, mas que não são a realidade. Até porque um fato passado não é o mesmo fato que está ocorrendo hoje, do qual eu estou lançando mão para a minha ação. Beleza? Vamos lá. Exemplificando isso com uma questão muito prática. Nós temos os nossos atlas, né, na geografia, que representam mapas. Tá? Esses mapas, eles são representações de uma realidade, de um espaço físico em um determinado momento da vida. Tá? E não dá para poder seguir um mapa pura e simplesmente achando que ele vai me dar a direção correta e completa para determinados endereços. Por que não, professor? Porque existem alterações feitas pela mão humana nesse mesmo território e que tornam esse território diferente daquilo que a gente enxerga no mapa. Tá? Então, a grande questão que acontece é o que, gente? Que as pessoas respondem à sua experiência e não à realidade em si. Tá? Pessoal, me explica, me exemplifica essa condição. Quando nós temos um estudante que, por exemplo, ele é classificado, eu não digo diagnosticado, eu sempre falo da mesma forma, com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. O que essa pessoa recebe? Recebe um rótulo. E esse rótulo gera um conjunto de ações sociais por parte de docentes, da escola, dos colegas, dos profissionais da escola, que vão fazer com que essa pessoa ou se torne um coitado no sentido de que ele termina se vitimizando, tá? Ou esta pessoa vai simplesmente querer transcender aquela condição, tá? Mas das duas formas, o que acontece? Ela está lidando com as coisas com a sua experiência e não com a realidade. O que seria lidar com a realidade? Entender que o seu processamento é diferente, buscar as características corretas de aprendizado, as formas corretas de aprendizado que vão fazer com que estratégias adequadas ajudem no seu processo de ensino e aprendizagem.
É só ele que tem que lidar com isso? Não. Também o professor, também o docente, também a escola precisa entender o seu espaço como algo que, em termos de espaço-tempo, pode influenciar nessa forma de aprendizado. Que estratégias a escola pode fazer para que essa pessoa não tenha que ser alijada de todo o processo de educação comum e colocada numa educação especial, por exemplo. Eu falei TDAH, que é algo leve. Imaginem os aspectos relacionados, por exemplo, ao Asperger, ao autismo, principalmente aqueles de nível mais severo. Quer dizer, a gente termina trazendo um conjunto de fatores que são mapa para a realidade e não respondendo aquilo que precisa de verdade. Então, primeiro pressuposto da PNL é que mapa não é território. E com isso, o que acontece? Eu consigo entender melhor que os estudantes com os quais nós vamos lidar têm características diferentes. Mesmo que eu tenha que lidar com 40 estudantes em uma sala de aula, é possível sim que o meu trabalho seja facilitado a partir do momento que eu faço esse diagnóstico, entendo um pouco sobre essa perspectiva para redirecionar as ações didáticas. Por quê? Porque isso vai facilitar o aprendizado por parte dos estudantes e a forma como eu preciso preparar as atividades para esses mesmos estudantes sobre as características dos conteúdos que eu preciso passar. Tá? Segundo pressuposto é que corpo e mente funcionam como um único sistema, formam um único sistema. Tá? Então, o que acontece? Se eu mudar alguma coisa na forma de pensar, isso automaticamente altera o corpo físico. Opa, explica, professor. Suponhamos uma pessoa que quer emagrecer a todo custo. Ela tenta, cai no efeito sanfona. Tenta, cai no efeito sanfona. Por quê? Porque ela ainda está pensando na perspectiva do emagrecimento somente pela questão do corpo. Suponhamos que a gente faça com que ela entenda a importância da saúde para toda uma característica de vida dela. Isso automaticamente gera uma alteração no corpo físico, porque o corpo físico passa a perceber, passa a buscar as necessidades que são mais inerentes àquilo, tá? Ao agir de forma diferente, mesma questão, modificamos nosso pensamento. Opa, aqui está a outra chave, tá? Quando eu falo que corpo e mente funcionam como um único sistema, formam um único sistema, se eu altero a forma de pensar, eu altero o corpo físico, e se eu altero a forma de agir, a forma de se comportar, a forma de lidar com o mundo diretamente, isso altera o nosso pensamento, tá? Terceiro pressuposto: o significado da comunicação é a resposta que se obtém. Não há falhas na comunicação, apenas diferentes resultados da intenção inicialmente proposta. Opa, não há falhas no aprendizado. Há efetivamente a condição de que aquele aprendizado se deu de forma diferente daquilo que foi inicialmente proposto intencionalmente. Quer dizer, aí a questão é o que foi aprendido e como foi apreendido pelos nossos alunos daquilo que nós passamos de uma maneira geral, para que eu possa descrever com clareza, num segundo momento, talvez, para alterar aquilo que precisa ser alterado. Opa, nós fazemos as provas, maravilha, o aluno que poderia tirar 10, quer dizer, eu considero que o aluno tem 10 no início do semestre, ele só perde, ele não ganha novos pontos. Mas o que eu falo para eles? É o seguinte, vocês hoje têm 10. O que vocês precisam fazer para manter esse 10? É simples. Quando eu falo dessa forma com eles, eles já modificam o pensamento deles. Eu não tenho que tirar nota. Eu tenho que manter a minha nota. E aí a manutenção da nota gera neles a perspectiva de professor, eu dificilmente, numa turma que eu deixo eles soltos,
no início do semestre, nesse sentido da linguagem, eles entendem que eles vão ter que ganhar pontos, e eles começam a entender só depois que eles não ganham, o que está acontecendo é diferente, a perspectiva de ação deles, de pergunta deles, de lidar, de trocar ideias, é completamente diferente. Eu faço esse exercício sempre e sempre dá o mesmo resultado, gente. Se a turma ouve com clareza isso, a participação é maior. Quer dizer, eu altero a forma de comunicar, eu altero a forma de pensar e dessa forma a forma de agir termina sendo diferente. Opa! Pressuposto 4. Processamos as informações por meio dos 5 sentidos. Já está claro isso desde o início, que a PNL leva isso em consideração por conta daquilo que ela enxerga aqui. O primeiro ponto com o qual nós lidamos para apreender a realidade são os sentidos. Então, todas as distinções que a gente faz de relacionar o meio ambiente e comportamento são provenientes desses 5 sentidos. Pessoal, então, por que uma mesma realidade para pessoas diferentes, enfrentada da mesma forma, é diferente? Como eu falei, o peso que cada uma dá é diferente. Então, esta característica traz para a gente as diferenças entre as pessoas diante de uma mesma realidade. Tá? Pressuposto 5. O significado depende do contexto. Opa! Se eu lido com a realidade a partir dos sentidos, é importante ter em mente que o contexto é extremamente vinculante aqui, tá? Só é possível entender os pensamentos, sentimentos e comportamento dos nossos estudantes, por exemplo, se a gente se associar, se remeter ao contexto específico. Opa! Matemática. Nosso estudante de ensino das escolas públicas, matemática e linguagem para eles é um sofrimento. Por quê? Contexto. Eles estão distantes, em muitos aspectos, daquilo que tem a ver com a discussão mais elevada, vamos dizer assim, o acesso às questões mais práticas do mundo, mais discutidas, né? Então, tudo que ele recebe já vem muito mastigado, as informações são mastigadas, quer dizer, não é de assistir jornal, não é de entender aí, de ler um poema, de ler essas condições, essas questões, porque pouco acesso tem. Não é que pouco acesso tenha hoje, mas não tem orientação, até porque o contexto também não leva a essa condição. Então, é uma das questões que a gente está descrevendo aqui como exemplo, tá, gente? Não são generalizações o que eu estou fazendo aqui. Claro que a gente sabe que existem muitos pontos, muitas questões aí que são diferentes e que precisam ser observadas nesta situação. Tá? Pressuposto 6. Temos todos os recursos ou podemos criá-los. Opa! Lembram quando a gente fala do estado? O estado mental, o estado emocional, ele é influenciado, aliás, ele influencia justamente na perspectiva dos recursos, do acesso aos recursos que a gente precisa para poder lidar com a realidade. Para a PNL, todo mundo tem todos os recursos, ou se não os tem, pode criá-los, tá? Para fazer qualquer coisa. Pessoal, não sei se é bem assim. Opa, vamos exemplificar, por exemplo, uma situação aqui que é clássica nesse sentido. No mundo social, sem lidar com a questão emocional, uma pessoa que mora numa favela, se espera que ela vá longe? Não, classicamente não, porque ela não tem recursos. Hoje, existem programas sociais, existe um conjunto de fatores que são importantes, que auxiliam. Então, esses recursos estão à disposição.
às vezes falta informação sobre esses recursos, tá? E essa é uma das questões que é importante pensar aqui hoje. Primeira questão, recursos existem. Outro item importante nessa condição é, como é que eu posso criar se não existir? Pessoa, vamos lá, o cara mora na favela, mas ele tem assim seu esforço, faz suas condições, corre atrás, alguém está enxergando isso e alguém termina ajudando. Quer dizer, no momento adequado, ou às vezes demora um pouquinho, mas você consegue aquilo que é necessário para que você gere o seu próprio crescimento. Então, não é ser aquele positivismo de que, olha, de qualquer forma eu vou conseguir. Não é assim. É o que eu preciso para conseguir para poder chegar lá. Por exemplo, eu não quero fazer isso. Esquece. Começou com o não, sua mente está trabalhando ao contrário. A questão chave aqui na linguística é para ter um estado positivo que vai te gerar condições de criar os recursos quando você não tem, ou elicitar, fazer com que os recursos que você tem sejam adequados e utilizados no momento certo, é o estado positivo que você vai ter. Então, esquece o não. O que você quer, não o que você não quer. Você tem que lembrar o que você quer. Eu não quero ser pobre. Ou vai continuar naquela condição porque a sua mente vai trabalhar contra você em termos de dinheiro e tudo mais. Eu quero acumular dinheiro. Então, vamos acumular dinheiro? Vamos pegar. O que é preciso para acumular dinheiro? Antes de fazer qualquer coisa, aquilo que recebe, tira um pouquinho. Ah, mas eu vou precisar disso aí em algum momento. Opa, vamos lá. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. É uma das frases que é utilizada bastante hoje em dia pelo pessoal que crê nessa condição e que termina acontecendo. Por quê? Porque no final das contas você faz gerar recursos necessários para que aquilo seja assumido. Tá? Caso contrário, você fica na mesma. O pressuposto certo é de extrema importância, gente. Já que a gente falou lá atrás que o que a gente usa para poder lidar com a realidade são as nossas experiências, é preciso entender que as experiências possuem uma estrutura, possuem um padrão. E então, o que acontece? Quando a gente enxerga isso, se torna mais fácil verificar que é funcional, é muito mais funcional mudar a estrutura do que o conteúdo. Opa, me explica isso, professor, que agora é que eu embananei a minha mente aqui. Vamos lá. Se eu sei que a experiência ela é feita a partir de questões sensoriais, um julgamento, um processamento mental que recupera várias questões relacionadas às emoções também, com base nas minhas hierarquias próprias, de valores, crenças e tudo mais, o que acontece? É mais fácil eu entender que aquele pai que tem um filho que sofreu um acidente e que passa a se culpar, que a culpa não é dele, a culpa que faz parte do padrão, da estrutura e não do conteúdo, tá? A culpa não é dele, mas de uma situação trágica que ali aconteceu. Então você vai modificar todos os aspectos que tenham a ver com essa culpa que não tem diretamente relação com aquele acidente. Como é que ele teria a culpa do filho que vem atrás, sofrer um acidente e bater justamente no caminhão dele? Não tem como. E aí você vai mudar essa estrutura. Opa, essa culpa que você tá colocando uma intensidade muito grande, vamos diminuir isso daí porque o volume dela não é tão grande assim. Tá? Então, isso é importante. Os nossos estudantes, mas eu não consigo porque eu tenho TDAH. Vamos lá. O que você já fez até hoje? Eu fiz isso, fiz isso, fiz isso e isso. A hora que ele pegar e colocar tudo o que ele fez, você mostra para ele o crescimento que ele teve. E aí, do crescimento que ele teve, você começa a perguntar para ele: você acha que de verdade você não é capaz? Opa, olha a mudança da estrutura da experiência que ele tem com base nessa perspectiva. Uma mudança na linguagem que colocaram na mente dele faz com que ele vai mudar. Agora,
É possível mudar o conteúdo de que ele tem TDAH? Não. Então essa é a condição que a gente precisa mudar. Mudar a estrutura, mudar o padrão ali colocado, tá? E aí a gente tem condições de trabalhar. Pressuposto 8. Quando você administra seu cérebro, controla os seus resultados. Para a programação neurolinguística, esse é o fator fundamental. Já que a gente entende que respondemos de acordo com o nosso mapa e pelas reações químicas realizadas no nosso cérebro, controlar essas reações, controlar as nossas emoções, entender que os padrões que vieram até então não são adequados, faz com que a gente mude os resultados, mude a forma de se comportar. Então, para a neurolinguística, a importância está justamente neste fator. Diminuir aí o volume daquelas sinapses que terminam trazendo as emoções de maneira exacerbada pelo controle da linguística, pelo controle dos padrões que foram assimilados até então. Tá? Então, essa é a chave aqui que vem acontecendo. Tá? Só para poder finalizar essa aula, uma questão que eu quero falar com vocês é sobre o cérebro. Eu estou falando da sinapse, estou falando disso daí agora, no sentido de que ele é movimentado pelas nossas falas, ele é movimentado pela linguística, ele é movimentado por um conjunto de fatores que tem a ver com as experiências, signos e significados. Né? Experiências vem lidando com aquilo que a gente lida em termos do nosso processamento sensorial e os significados que terminam sendo dados pelos julgamentos que estão presentes nas nossas percepções e que vão ser armazenados. E na recuperação movimentam os nossos neurônios. Nós temos 87 bilhões de neurônios. Tá? Desses neurônios, nós temos aí 20 mil terminais individuais que vão ser acessados e armazenando e recuperando dados e processando informações para que a gente atue no mundo. Um detalhe sobre o cérebro é que ele jamais desliga, a não ser na morte. Tá? E a gente possui 7 níveis de inteligência. Pessoal, mas isso não tem a ver com o cérebro, tem a ver com o cérebro do ponto de vista social, do ponto de vista da formação da mente humana. Então, se eu tenho 7 níveis de inteligência, eu tenho que ter maior condição de processar informações de maneira adequada. Tá? Quando a gente fala que nós só acessamos 10% da nossa capacidade cerebral, é porque nós utilizamos todo esse nosso processamento das heurísticas, da facilitação. Né? Então, quer dizer, o que acontece? Para facilitar, eu acumulo as coisas na mesma caixinha. As emoções que foram semelhantes de acidentes diversos vão para a mesma caixinha. Opa, tem gente que tem medo de avião. Né? Tem medo de avião, mas na realidade o medo não é de avião, o medo é da própria viagem, porque a viagem, quando ela se coloca em viagem, geralmente ela sua frio, ela tem medo em todos os aspectos, e o avião ele termina recebendo um peso maior, uma característica maior, né? Nesse peso das heurísticas, do processamento mental na recuperação. Heurística, proximidade, tá, gente? Então, é preciso que a gente entenda isso para passar a usar um pouco mais para processar as informações. Afinal, esse órgão, que é o mais importante do corpo humano, ele possui capacidade infinita de processamento. Tá? Ele possui capacidade infinita de processamento. E tem aí, 10 elevado à 15ª potência em conexões. Dá nem para poder falar esse número aqui, gente. Quer dizer, 10 conexões elevado à 15ª potência. Então, quer dizer, o processamento é muito rápido. Então, é essa a condição de que a gente precisa hoje, por exemplo, no mundo ágil que a gente tem hoje, pedem para a gente respostas ágeis. E aí a gente passa a agir com mais uso da heurística ainda. A gente tem que usar a heurística, sim, mas na hora de tomar decisões e fazer o nosso comportamento funcionar, entender que mapa não é território, mudar os padrões para que eu possa funcionar da maneira mais adequada, ser mais flexível, mais adaptativo, mais inteligente emocionalmente
Isso é muito importante para a gente hoje. Beleza? Então vamos lá? Eu vou finalizar essa aula por aqui. No próximo vídeo a gente começa pensando aí um pouco sobre as partes do cérebro, as áreas associativas, e vamos discutir um pouco aquilo que a gente vai lidar com os neurotransmissores, né? A importância disso aqui para a gente começar a trabalhar com o processamento neurolinguístico, tá? Até mais e daqui a pouco a gente nos vê de novo.